Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos os espectadores de Povo News. Muito obrigado pela oportunidade. O que Israel e os Estados Unidos, que são os donos do genocídio na Palestina, visaram com esse ato de terrorismo de Estado promovido por um Estado terrorista, que é Israel, e todo o mundo mineral sabe disso, visa conflagrar a região para, dentre outras coisas, beneficiar a cena eleitoral estadunidense com demonstração de que os Estados Unidos ainda são uma potência, embora uma potência em decadência, demonstrar que Israel é um Estado que não tem mais condições de impor terror no Oriente Médio por sua capacidade bélica, já que foi expulso vergonhosamente do Líbano em 2000, foi derrotado militarmente pelo Hezbollah em 2006, até o momento apenas atingiu um genocídio absolutamente gigantesco em Gaza, sem nenhum resultado militar prático, até porque os israelenses já estão começando a processar o Estado de Israel por ter sido responsável pela morte de 660 das pessoas mortas no dia 7 de outubro, devido a uma diretriz chamada diretriz Hannibal, que é não permitir que haja sequestrados e que é melhor que sejam mortos, e quem matou, portanto, foi o exército israelense. E tudo isso para esconder um genocídio, além do mais. Eu vou dar alguns números aqui, Ítalo. Estamos agora, exatamente agora, no dia 300 deste genocídio. Temos 50.069 assassinados, considerando os 10 mil desaparecidos. Esses são números já reconhecidos por organizações internacionais de direitos humanos e pela ONU. 2,5% da demografia de Gaza. Isso daria mais ou menos 5 milhões de mortos em 300 dias, no Brasil, e isso daria perto de 16, 17 milhões de mortos na Europa de hoje. 24 mil, 41% dos exterminados são crianças. Ítalo, isso dá 9.513 crianças palestinas assassinadas por milhão de habitantes. Em 6 anos, quer dizer, 8 vezes mais de guerra, tempo de guerra. Durante o período nazista inteiro, foram assassinadas na Europa 2.830 crianças por milhão. Quer dizer, Israel, neste momento, assassina 3,4 vezes mais crianças palestinas do que todo o período nazista durante a Segunda Guerra Mundial. As mulheres são 11.500 as assassinadas, quase 12 mil, dizendo, as assassinadas, 1.000 delas grávidas, portanto, duplo homicídio. 300% do aborto involuntário é o aumento durante este período. Estamos falando de 20 mil crianças desaparecidas longe de suas famílias em virtude da destruição. Estamos falando de 20 mil crianças órfãs. Essa é a maior matança de crianças de todos os tempos. E jornalistas, você é jornalista, nós estamos falando num canal de televisão. Israel assassinou nesses 300 dias, propositalmente, 163 jornalistas. Essa é a maior matança de jornalistas de todos os tempos. Para você ter uma ideia, os telespectadores também, foram 69 jornalistas assassinados durante toda a Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, deu 0,13 jornalistas por milhão assassinados durante a Segunda Guerra Mundial, menos de um. Agora são 163. Isso quer dizer 1.254 vezes mais que jornalistas assassinados. Isso para quê? Para esconder a verdade desse genocídio televisionado. Para apagar provas e indícios do genocídio que estão sendo investigados pela Corte Internacional de Justiça. Esta elite israelense, judaico-israelense, é uma das primeiras, desde a Segunda Guerra Mundial, a ser investigada por genocídio. Isso não é pouca coisa. Israel visa, neste momento, esconder este genocídio, visa evitar o julgamento por genocídio, e ações translocadas no Oriente Médio visam isto. Por fim, os Estados Unidos têm o interesse de confrontar todos aqueles atores regionais e globais que desafiam a hegemonia dos Estados Unidos. Veja, recentemente aderiram ao BRICS Arábia Saudita, Irã e Egito, fora a republiqueta, a monarquia em forma de Estado, que é uma republiqueta de pipocas, os Emirados Árabes Unidos. O que isso significa? Esses 3 países árabes grandes que eu acabei de citar, dois mais o Irã, somam 5 milhões de quilômetros quadrados de território. Somam 5,1 trilhões de dólares pelo critério da paridade do poder de compra, que é o critério do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Esses países somam 230 milhões de habitantes.
Esses países dominam a maior confluência geoestratégica do mundo em todos os tempos e permanece assim, marítima e terrestre. E estes países, finalmente, estando nos BRICS, permitem que os BRICS comandem 90% das riquezas de petróleo e gás do mundo. Ou seja, além de roubar a reserva de gás que está nas costas de Gaza para impedir que os palestinos a explorem, uma riqueza que está entre 580 e 900 bilhões de dólares, quer dizer, quase $1 trilhão, o PIB de muitos países, nós estamos diante desse genocídio e estamos diante de, agora, o ano 77 do extermínio, da ocupação, da limpeza étnica e do regime de apartheid imposto sobre os palestinos para que esta terra inteira seja judaizada, despalestinizada, limpada etnicamente, num projeto de etno-estado inédito na história humana. É diante desse quadro que nós estamos e eu penso que nós precisamos analisar sob esta perspectiva.